A paz do Senhor, amados irmãos, é com grande alegria que estamos em mais de uma de nossas pré-aulas da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando a revista que tem como título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. O comentarista de nossa revista é o pastor Elinaldo Renovato. E nessa aula nós estudaremos a lição de número 3, que está prevista para ocorrer no dia 19 de abril de 2026. E o título é A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Antes de nós começarmos e fazermos a nossa leitura, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal da AD Floresta. Se inscreva, por favor, para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Ative também o sininho de notificação. Assim, quando a nova aula sair, você será notificado. Curta, compartilhe, se inscreva também nas redes da nossa AD Floresta, no Instagram, no Facebook, para que você acompanhe o dia a dia da igreja. Também te convidamos, temos um grupo de interação a respeito das aulas, então o link está aparecendo aí na tela, melhor dizendo, na descrição, e convidamos que você participe. Venha conosco para nós aprendermos em mais uma aula. Lição de número 3. A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Texto áureo. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Verdade prática. A impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 16, dos versículos 1 ao 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faz ali o que bem é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, com ela falava: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Le-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Queridos irmãos, é com muita alegria que nesta pré-aula nós contamos com a participação do nosso querido presbítero Jonathan. Meu irmão está com a oportunidade para deixar a sua saudação e as notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estar aqui novamente com os irmãos, diácono Gabriel, também presbítero Gabriel, fazendo mais um estudo desta pré-aula. A lição que iremos relatar nesta oportunidade se diz sobre a impaciência. A impaciência, ela se opõe à fé. Uma pessoa impaciente, ela tem dificuldade de esperar, tem pressa
e inquietação. Por outro lado, a fé envolve confiança e esperança e capacidade de esperar, mesmo sem ver resultados imediatos. Quem é impaciente quer respostas rápidas, quer controle imediato. Quem tem fé aceita o tempo do processo, confia mesmo na demora. A impaciência enfraquece a fé. Meus irmãos, é com grande alegria que nós contamos também, mais uma vez, com a participação do nosso querido irmão presbítero Gabriel Ramos, que congrega na congregação aqui em Batiba do Ministério Semear, pastor presidente Obedias e pastor local, pastor Elias Freitas. Meu irmão, tem a oportunidade para a sua nota introdutória. Meus irmãos, a paz do Senhor, é motivo de alegria de nós participarmos em mais de uma das pré-aulas, juntamente com o diácono Gabriel e também o presbítero Jonathan. É um prazer estar com os irmãos. Nessa lição, nós iremos compreender um pouco da impaciência de Sarai e, com isso, as grandes consequências que isso gerou. Abrão, com um ato de fé, ele sai da sua terra mediante a uma palavra do próprio Deus, que faria dele uma grande nação. Abrão é chamado de pai da fé e amigo de Deus. E nós vemos que no decorrer da caminhada rumo à promessa, a promessa vai parecer um pouco distante, as circunstâncias não se alinhavam, e Sarai, vencida pela impaciência, decidiu agir por conta própria. Precisamos guardar na memória o que Deus nos disse e não agirmos dominados pela impaciência ou pelo impulso, como fizeram Abraão e Sarai. Meus irmãos, quando nós falamos de Abraão, o que te vem à mente? Provavelmente o que vem à mente é a palavra fé. Nós o conhecemos como pai da fé. Romanos capítulo 4, versículo 11, vai chamar Abraão de pai de todos aqueles que creem. Tratando de salvação, em Romanos capítulo 4, o escritor, usado por Deus, apóstolo Paulo, vai nos mostrar que Abraão foi justificado justamente pela fé. E ele vai inclusive citar Gênesis capítulo 15, versículo 6, que nós falaremos mais daqui a pouco. Apesar de tudo isso, de ser conhecido como pai da fé, e nós associarmos a palavra fé justamente a Abraão, nós veremos que a vida de Abraão e Sara, ou mesmo Abrão e Sarai, vai ser marcado em alguns momentos por falhas, por erros, e às vezes por uma aparente falta de fé em crer completamente na obra de Deus e nas promessas que ele havia feito. Olhando para a vida de Abraão, quero deixar aqui algo que os escritores do livro Quem é Quem na Bíblia, deixo como recomendação aqui, nos chamam a atenção e é muito interessante nós observarmos isso mesmo, que com a vida de Abraão, aprendemos que ali ocorreu uma transformação gradual mediante a graça divina. A decisão da fé é instantânea, mas a vida mediante a fé foi uma batalha prolongada. Que nós possamos aprender com isso e nos dedicar em melhorar dia após dia e esperar com paciência para vivermos as promessas de Deus. Vamos então para o tópico de número 1, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. No subtópico de número 1, o plano para ajudar a Deus, presbítero Jonathan. Meus irmãos, quando se fala de promessa, essa é uma das narrativas bíblicas mais conhecidas e exemplo de como a impaciência pode entrar em conflito com a fé. Estudaremos a respeito do plano que Sarai ela teve para ajudar a Deus. A Bíblia mostra que a espera nunca é perda de tempo, e sim um processo. A espera desenvolve a dependência de Deus. Abraão e Sarai resolveram adiantar as coisas, colocaram a mão para poder ajudar a Deus. Mas vemos que não teve um bom resultado. A espera, ela alinha o coração, forma o caráter e a maturidade cristã. Durante a espera, você aprende a confiar sem ver, aprende a obedecer sem entender, aprende a permanecer sem controlar. A promessa, ela é o destino. A espera é o caminho, é o processo. O caráter é o nosso objetivo. Deus nunca atrasa, Ele sempre está preparando.
Presbítero Gabriel Ramos. Nós observamos que o plano para ajudar a Deus vai surgir motivado pela impaciência de Sarai e Abrão. Primeiro ponto, Abrão vai questionar ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o seu servo Damasceno Eliezer. Mas nós observamos que Deus vai reafirmar que o seu filho seria de suas entranhas. Nós observamos que no caminho do milagre sempre surgem circunstâncias desfavoráveis. Nós observamos nos milagres operados por Jesus. Primeira circunstância desfavorável para a mulher do fluxo de sangue, ela teve que romper a multidão. Do cego Bartimeu, ele, por possuir suas limitações, teve grande dificuldade. Então, no caminho do milagre, sempre surgem circunstâncias desfavoráveis. E quais eram as circunstâncias desfavoráveis para Abrão e Sarai? Primeiro ponto, ambos estavam avançados em idade. E nós observamos também a esterilidade. E nós observamos que a impaciência vai se tornar maior do que a fé. E com isso surge a ideia de Sarai para que seu esposo Abrão se deitasse e se unisse à sua serva egípcia por nome Agar. Nós observamos que circunstâncias desfavoráveis e o tempo irão forjar o nosso caráter para vivenciarmos os milagres e vivermos também as promessas de Deus em nossas vidas. Queridos irmãos, eu quero convidar você a refletirmos Gênesis capítulo 15 e capítulo 16 e vermos o contraste que nós encontramos aqui. Em Gênesis capítulo 15, Abraão está possivelmente temeroso depois dos acontecimentos no capítulo 14, que já foram estudados. Mas Deus fala com Abraão e o anima, dizendo que ele, Deus, era seu escudo e seu grandíssimo galardão. Abraão, nessa oportunidade, vai indagar ao Senhor e vai apresentar a situação de ele não ter filhos, mencionando até que possivelmente o seu herdeiro deveria ser o seu servo Damasceno Eliezer, porque ele não tinha um filho gerado por ele. Mas Deus o reanima e fala: não, Abraão, o filho que eu te darei será das suas entranhas, será um filho gerado por você, e não apenas um herdeiro. Deus o anima. Deus chama Abraão para fora da tenda e faz uma linda promessa, convidando ele a contar, inclusive, as estrelas do céu. Note que o Senhor chama ele para fora para que ele conte as estrelas do céu. Mas nós vamos ver no capítulo 12 que o sol se põe no capítulo 12. E depois o sol se menciona novamente, a Bíblia destaca o pôr do sol no versículo 17. Aqui nós vamos até nos indagar, como assim o Senhor pede para ele contar as estrelas, mas a Bíblia diz que o sol se põe depois? Aqui vão surgir algumas especulações. Alguém vai dizer que estava no início da noite e já era possível contar as estrelas. Alguém vai pensar diferente, vai dizer Deus chama ele para fora de dia e convida ele a contar as estrelas e opera o sobrenatural e o permite mesmo de dia ver as estrelas. Alguém já vai pensar diferente e vai falar assim, não, estava de dia mesmo e Deus não abriu o céu. Mas pela fé, Abraão consegue crer mesmo naquilo que ele não vê, mas que ele sabe que existe e sabe que tem um Deus que sabe contar as estrelas e ainda chama pelo nome. Independente do que aconteceu e do que Deus mostrou para ele, o resultado foi tão forte que a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E ainda depois Deus faz um concerto com Abraão e mostra sinais maravilhosos nesse concerto que nós vamos ver a partir do versículo 9 e versículos após o 17. Nisso tudo que aconteceu, Abraão gera uma fé sobrenatural. Mas no capítulo 16, a fé que ele tinha no capítulo 15, que ele creu, aparentemente é abalada pela situação da preocupação e da ansiedade. E aí, com isso, tomam-se medidas precipitadas, que nós não venhamos deixar de crer nas promessas de Deus e naquilo que Ele nos mostrou, por causa de preocupações e ansiedade, que possamos confiar em todo o tempo em Deus. Subtópico de número 2, Abraão aceita o plano de Sarai. Presbítero Jonathan. Meus irmãos, quando Sarai sugeriu que Abrão tivesse um filho com Agar, vemos que o texto bíblico ele mostra algo direto.
Abraão aceitou o plano de Sarai. Ele ouviu a voz de Sarai e concordou com ela. Abraão não foi apenas levado pela situação, ele concordou conscientemente. Ele participou da decisão, agiu fora do que Deus tinha prometido. Não foi só a impaciência de Sarai, foi uma decisão do casal. Isso nos mostra claramente algo muito importante, que mesmo pessoas de fé podem tomar decisões precipitadas. A pressão ela pode levar à concordância com caminhos errados. Fé não é só receber a promessa. É preciso permanecer firme nela. Ele não consultou a Deus naquele momento. Está aí um grande perigo. Lembramos de Josué, quando ele recebe os gibeonitas, que chegaram no acampamento dos israelitas, procuram fazer aliança com Josué. Traziam sobre ele roupas velhas, pão bolorento, um sinônimo claro de que estavam vindo de muito longe, já estava tudo velho, odres velhos, e Josué, sem consultar a Deus, ele faz um acordo com os gibeonitas, descobrindo 3 dias depois que eles eram seus vizinhos cananeus. Aí o estrago já estava feito, não tinha como voltar atrás. Josué ele foi enganado por não consultar a Deus naquele momento. E Abrão, na mesma maneira, ele passou fora daquilo que Deus ele tinha reservado para ele. Abrão, ele aceitou uma solução humana para um problema que era uma promessa divina. Às vezes o maior erro nosso não é criar o plano, é concordar com ele sem buscar a direção de Deus. Abrão aceita o plano de Sarai, presbítero Ramos? Quero destacar alguns pontos a respeito da falta de confiança de Abrão e Sarai. Como Abrão aceita o plano de Sarai. Primeiro ponto, nós observamos uma falta de confiança, uma dúvida constante. A ansiedade faz a pessoa criar diversas perguntas, como, e se der errado? E se Deus não agir? Isso enfraquece a confiança e gera insegurança espiritual. Isso aconteceu com Abrão e Sarai. Segundo ponto, querer controlar tudo. A fé, ela envolve entrega, mas a ansiedade leva à necessidade de controlar as situações. Observe que nós, quando estamos com fé, nós entregamos tudo a Deus e deixamos para que Ele resolva tudo. Mas, movidos pela ansiedade, nós queremos pegar de volta o problema e queremos o controlar. Terceiro ponto, nós observamos o imediatismo ou a impaciência. A impaciência faz a pessoa querer respostas rápidas quando aquilo que foi prometido não ocorre no tempo esperado. Com isso pode surgir frustrações, desânimo ou até afastamento da fé. Quarto ponto, pensamentos negativos repetitivos. A mente ansiosa cria cenários ruins o tempo todo. Isso ocupa o espaço que poderia ser de paz, oração ou até mesmo reflexões espirituais. Quinto, e nós observamos o desânimo ou a desistência. Quando alguém espera algo com fé e não vê resultado rápido, a impaciência pode a levar a pensar, não preciso acreditar, e isso enfraquece a perseverança. E em último ponto, a dificuldade de viver o presente. A ansiedade prende a pessoa no futuro. O que vai acontecer? Deus vai cumprir a promessa? E se Ele não cumprir? Enquanto a fé muitas vezes convida a confiar no agora. E eu deixo um conselho para que você não seja uma pessoa impaciente e tome decisões precipitadas. Tome o conselho do apóstolo Pedro, que diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Queridos irmãos, Gênesis capítulo 16, versículo 2, e ouviu Abrão a voz de Sarai. Abrão que ouviu a voz de Deus, em Gênesis capítulo 15, agora cede por ouvir a voz de Sarai. Nós nos lembramos de Eva,
Eva, ela deixa de ouvir e obedecer os mandamentos de Deus para escutar a serpente e ela pecou. Adão deixou de escutar a voz de Deus e escuta a mulher e ele peca. Nós nos lembramos também de 1 Reis, capítulo 13, quando um profeta recebe um mandamento de Deus. Depois ele ouve uma outra palavra que aparentemente também vinha de Deus, mas não era. E por causa de dar ouvidos a essa segunda palavra que contradizia a primeira, ele desobedece a Deus e sofre duras consequências. O profeta morreu. Então nós entendemos que nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus e aquilo que Deus nos disse. Deus sim pode usar pessoas para nos aconselhar, para nos dar palavras, para nos orientar. Mas nós precisamos buscar de Deus o discernimento e a orientação e nunca colocar a voz de alguém ou de outra coisa, outra questão acima da voz de Deus. Que possamos ser sensíveis à voz do nosso amigo Espírito Santo e ouvir a voz do nosso Deus. Quando nós ouvirmos uma palavra que contradiz algo que Deus já nos disse que faria, que possamos tomar cuidado e nos agarrar naquilo que Deus nos prometeu da forma que Ele nos prometeu. Subtópico de número 3. Agar zomba de Sarai, presbítero Jonathan. Meus irmãos, o desprezo, eu creio que seja um dos piores sentimentos que o ser humano ele possa sentir. Depois que Agar engravidou, o texto diz que ela passou a menosprezar e zombar de Sarai. Teve mudanças de atitude. Antes ela era serva. Depois da gravidez, passou a se sentir superior a Sarai. Isso gerou tensão e desrespeito. A bênção fora do tempo virou motivo de conflito. Quando nós tentamos cumprir promessas de forma humana, surgem relações quebradas. Podemos também aprender que uma nova posição, por exemplo, uma gravidez não esperada, uma conquista, uma promoção no trabalho, pode gerar orgulho. E o orgulho destrói relacionamentos. O orgulho ele precede a ruína, Provérbios capítulo 16 e o versículo 18. O orgulhoso ele nunca se satisfaz e sempre se acha no direito de menosprezar os demais. Situações fora da vontade de Deus frequentemente produzem desordem emocional. Nem tudo que dá certo no resultado está certo no processo. Presbítero Gabriel Ramos. Quando Agar engravidou, aconteceu o conflito. Ela começou a desprezar ou zombar de sua senhora Sarai. Primeiro, porque Agar zombou? A Bíblia sugere que Agar se sentiu superior por estar grávida. Sarai, que era estéril, passou a ser vista com desprezo. E isso gerou um grande orgulho em Agar e gerou dor em Sarai. Mas o que isso resultou? Isso é resultado da impaciência e da ansiedade de Sarai. Impaciência, por quê, Gabriel? Porque Sarai não quis esperar o tempo de Deus. E a ansiedade? Ela tentou resolver com suas próprias forças. Resultado, conflito, orgulho, dor e divisão. Com isso, nós podemos chegar à conclusão que a pressa pode gerar problemas. Segundo, o orgulho pode destruir relacionamentos. E isso destruiu o relacionamento da serva egípcia, por nome Agar, com a sua senhora, por nome Sarai. Mas nós observamos que mesmo no decorrer da história, Deus ele continua cuidando mesmo quando erramos. Deus ele cuida de Sarai, porque ela estava alencada juntamente com Abraão à promessa, mas a partir do momento que Agar, a serva egípcia, se deita com Abrão e se une a ele, nós observamos que Deus também assume um compromisso em cuidar de Agar. Ou seja, Deus ele cuida mesmo quando nós tomamos decisões precipitadas. Queridos irmãos, na Mesopotâmia, era costume que quando a mulher não podia gerar filhos, ela dava sua serva ao seu marido para que esta engravidasse e gerasse filhos.
aquele filho gerado era considerado filho legítimo dela. E nós vemos esta atitude e esse pensamento em Sarai em concordância com Abrão. E é muito perigoso isso, meus irmãos. É muito perigoso quando nós deixamos de confiar em Deus para aplicar a nossa própria lógica. Gálatas capítulo 4, versículo 29 vai dizer que Ismael foi um filho gerado segundo a carne. Mas o convite bíblico para nós é justamente o contrário. Quando tudo parece impossível, não somos convidados a aplicar a nossa própria lógica, porque enganoso é o nosso coração. Mas nós somos convidados a crer em Deus, porque Ele é todo-poderoso. Em Gênesis capítulo 17, quando Deus se apresenta a Abraão, depois de tantos anos, agora Ele vai se apresentar como o El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Isso indica que o cumprimento da promessa não está na nossa capacidade física, psicológica ou mental, mas está no Deus El Shaddai que prometeu. Ele é todo-poderoso. Números 23, 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Quando Deus determina, quando Deus tem algo, homem nenhum pode revogar, e ele é poderoso para fazer o impossível. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tópico de número 2, meus irmãos, as consequências de agir por conta própria. No subtópico de número 1, conflito familiar, presbítero Jonathan. Meus irmãos, a promessa de Deus era clara para Abraão, que lhe daria um filho, lhe daria um herdeiro. Apesar de Sarai ser estéril e ser costume dos povos da Mesopotâmia, não era isso o plano que Deus tinha para Abraão. Não era dessa maneira que ele pretendia dar a Abrão e Sarai uma promessa. Aqui nós vemos claramente o que começou com uma solução, entre aspas, virou um conflito familiar. E o conflito ele não surge de uma vez, da noite para o dia. Ele cresce em etapas de quebra de papéis. A relação entre a senhora e a serva se desestabiliza. Surge o orgulho e o ressentimento. Agar despreza e Sarai se sente ferida. Vemos aqui a clara falta de liderança de Abrão, que se omite com relação ao conflito. Abraão sendo ele o chefe do lar, sendo ele o esposo de Sarai, ele poderia ter mediado esse conflito e resolvido. Mas aqui nós vemos claramente que até mesmo pessoas de fé, pessoas tementes a Deus, tomam decisões precipitadas, chegando ao ponto de se omitir e concordar com o plano de Sarai. As reações emocionais logo aparecem. Agar despreza Sarai e Sarai passa a tratar ela com dureza. E o ambiente familiar ele vai se tornar pesado. E isso só piora depois do nascimento de Isaac. Nós veremos aqui mais adiante o conflito, as competições entre Ismael e Isaac. Então, o conflito familiar, ele aparece e causa grandes problemas para as três pessoas envolvidas neste processo. Conflito familiar, presbítero Gabriel Ramos. Não foi somente uma briga simples. Teve consequências emocionais, espirituais e até mesmo geracionais. Primeiro ponto. Houve divisão dentro da família. Em vez de união, surgiu rivalidade. Sarai passou a ver Agar, sua serva, como ameaça. E Agar passou a desprezar a sua senhora Sarai. Com isso, quebrou a paz dentro do lar. Segundo lugar, sofrimento emocional. Sarai ficou ferida, sentiu-se humilhada e com ciúmes. E Agar? Agar sofreu maus tratos e precisou fugir. Ambas ficaram feridas emocionalmente. Em terceiro lugar, nós observamos um ambiente de tensão constante. A casa de Abraão virou um lugar de conflito, com acusações, ressentimentos e disputa por posições.
Tudo isso por causa da ansiedade. O problema começa porque Sarai e Abrão não esperaram o tempo de Deus. E com isso houve um impacto futuro na vida dos filhos, Ismael e Isaque. Nós observamos que vai haver no futuro uma grande rivalidade entre eles, refletindo o problema dos pais. Com isso, houve a separação da família. Agar e seu filho acabaram sendo afastados. Isso gerou dor, abandono e ruptura familiar. E nós observamos esse problema que foi criado por Sarai e Abrão devido à impaciência. Isso ocorre até os dias de hoje por causa de Ismael e Isaque. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Agar, ao gerar, passou a enxergar Sarai com desprezo. A altivez de espírito é terrível e sabemos que a Bíblia constantemente fala contra esse tipo de atitude. Vendo essa situação, Sarai, por sua vez, afligiu Agar, conforme nós vemos no relato bíblico. Que conflito familiar terrível temos aqui. Neste capítulo, nós observamos que a impaciência, atitudes precipitadas, a altivez de espírito, o orgulho, e tudo que são aqueles sentimentos ou aquelas atitudes que são geradas em nós por algo que não vem de Deus, mas por nossas próprias vontades e às vezes até mesmo tentações do inimigo, nos trazem consequências terríveis. Por isso que nós precisamos vigiar. E o crente deve, portanto, se lembrar que a bem-aventurança vem sobre aquele que teme ao Senhor, que obedece os seus mandamentos e que procura viver e tomar todas as atitudes debaixo da orientação do Senhor. Deixo para meditação, Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. O texto continua. Você pode realizar a leitura porque é conhecido como Salmo da Família, que nós aprendemos que para uma casa, para uma família ser edificada, o princípio precisa ser o temor ao Senhor. Não que Abraão e Sarai não temessem ao Senhor, mas nós vemos aqui que atitudes precipitadas acabam gerando consequências terríveis. Que nós possamos pedir orientação ao Senhor. Lembro também o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham ou vigiam os sentinelas. Não adianta nós fazermos tudo, se não primeiramente buscarmos as respostas e as orientações do Senhor. Tópico de número 2, irmãos. A fuga de Agar, presbítero Jonathan. Irmãos, Agar já não se considerava mais serva de Sarai. E as duas agiram erradamente, sem consideração, sem sentimento, uma pela outra. Agora Agar, sendo tratada duramente, foge para o deserto. O erro de Agar, depois da gravidez, foi desprezar Sarai. Em vez de ser humilde, ela se exaltou pela posição momentânea. Fugiu da situação sem buscar direção. Isso, irmãos, nos remete às vezes que nós fugimos dos problemas, quando eles nos sobrevêm. Os problemas, eles precisam ser resolvidos. Fugir não é o caminho para se resolver um problema. Isso nos faz lembrar que bênçãos mal administradas nos levam ao orgulho e à desobediência. Essa narrativa não é sobre quem errou, mas sobre fraquezas humanas e decisões precipitadas. Mas mesmo assim, a graça de Deus, ela age em meio aos nossos erros. Ele continua trabalhando mesmo quando nós falhamos. Imagine você, Agar, sozinha no deserto, grávida de primeira viagem, pela primeira vez, sem experiência alguma, fugindo no calor do deserto, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Mas o nosso Deus, mesmo quando nós erramos, o seu amor é tão grande e o cuidado dele é tão grande para conosco, que ele vai cuidar de Agar e fazer com que ela volte para a sua casa, para que pudesse ali ter o seu filho dentro da sua família. Presbítero Gabriel Ramos. Nós observamos que por causa dos maus tratos de Sarai, Agar decidiu fugir para o deserto. E nós observamos o primeiro encontro no deserto.
No caminho, ela foi encontrada pelo anjo do Senhor junto à fonte. O anjo vai dizer 3 grandes coisas para Agar. Primeiro, volte a submeter a sua senhora Sarai. Segundo, que seu filho seria numeroso. E terceiro, que seu filho seria chamado de Ismael, o Deus que ouve. Esse episódio é marcante porque mostra uma das primeiras intervenções divinas diretas na vida de alguém fora da linhagem principal. E por isso, Agar reconhece Deus como aquele que a vê. Tu és o Deus que me vê. Queridos irmãos, nós glorificamos o nome do Senhor, nós observamos aqui um contraste muito grande, né? Entre a precipitação e as atitudes humanas e a graça divina. É muito interessante nós observarmos e glorificarmos o nome do Senhor, porque a graça de Deus age, mesmo em meio à precipitação de homens. Mas eu quero convidar os irmãos a observarem Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós encontramos também Jeremias 31, 29, naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Queridos, a Bíblia nos orienta, e nos convida, e nos chama, a quando nós errarmos, lidarmos com as consequências dessas atitudes. Infelizmente, muitos não sabem lidar com as consequências de seus próprios erros. E com isso, acabam acumulando erro sobre erro, errando mais uma vez, ou gerando situações que afastam de Deus. Nós vemos aqui, a precipitação de Sarai gera um conflito familiar. Agar, ao estar inserida nessa situação, ao invés de ser grata, de ser humilde, de se colocar ali na posição que ela deveria se tratar, pelo contrário disso, ela ainda se orgulha com altivez de espírito. Ela deixa subir esse sentimento ao coração. E tanto a precipitação de Sarai, quanto a altivez de espírito e orgulho de Agar vão gerar duras consequências. E agora Agar é obrigada a fugir, devido àquela situação tão difícil. A pergunta é, como nós temos lidado, ou se nós estamos dispostos a lidar com as consequências dos nossos erros. Nós louvamos ao nome do Senhor, que o nosso Deus sempre está disposto a nos ajudar, mas o convite do Senhor sempre será: volta, reconhece, humilha-te, porque muitas das vezes nós nos colocamos em situações que não devemos, porque não sabemos lidar com as consequências ou com as situações que nos vêm, mas que nós possamos aprender de Deus a lidar com as situações de acordo com o temor do Senhor, com obediência, humildade, sem nos precipitar, mas buscando ao Deus Todo-Poderoso. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus sempre entra em ação. Deus entra em ação, presbítero Jonathan. Meus irmãos, Deus ele é justo e fiel, mesmo quando nós somos infiéis. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Depois dos erros de Sarai e Agar, a situação ela vira um caos. A família é desestabilizada. Um problema grande acontece no meio da família por causa da precipitação das pessoas. Na história de Abraão, de Sarai e de Agar. Vemos que, mesmo assim, Deus ele trabalha no meio deste problema, porque surge um problema grande, mas o Deus que cuida, o Deus que vê, o Deus que ouve, estava ali presente para dar uma saída. Às vezes, decisões precipitadas nossas, vamos ver e ter umas consequências enormes no futuro. Mas, como a Bíblia vai dizer, o diácono Gabriel leu agora há pouco, Deus ele não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai colher. A plantação ela é facultativa.
mas a colheita ela é obrigatória. Agar foge sozinha, rejeitada e ferida para o deserto, mas Deus estava lá. O anjo do Senhor vai ao encontro dela. Deus ele não apenas consola Agar, ele entra em ação, ele faz uma promessa para ela, que o filho que estava no ventre dela também seria uma grande nação, seria numeroso sobre a face da terra. Mas o mais importante, Deus ele manda ela voltar e submeter-se às ordens da sua senhora Sarai, porque nós devemos ser humildes, devemos nos submeter àqueles que são sobre nós, as autoridades, principalmente a autoridade divina sobre a nossa vida. Deus ele não apenas vai confortar Agar, mas ele vai corrigir o caminho. Nem toda fuga é solução. Às vezes, a fuga de um problema pode acarretar mais problemas. Deus ele faz uma promessa, Deus transforma a dor em propósito. E Deus ele é especialista em fazer isso. Transformar a dor em propósito. Deus entra em ação, presbítero Gabriel Ramos. Nós observamos que Deus ele vê quem está sofrendo. Agar estava sozinha, rejeitada e vulnerável. Mesmo assim, Deus a encontra no deserto, mostrando que ele se importa com quem é marginalizado. A humilhação aqui é sobre ordem, não desvalorização. O pedido para que Agar se humilhe e retorne à casa de Sarai não significa que Agar não possuía valor. Pelo contrário, Deus também fez uma promessa a ela. Seu filho Ismael vai ser o pai de uma grande descendência. Deus ele traz direção mesmo em situações difíceis. Em vez de simplesmente tirá-lo do problema, Deus a orienta sobre como lidar com aquela realidade no momento. Agar, ela reconhece de forma única. Ela chama Deus de El Roi, o Deus que me vê. Um dos momentos mais pessoais do reconhecimento de Deus na Bíblia. Queridos irmãos, Deus entra em ação. E neste momento, eu glorifico o nome do Senhor porque eu acho esse texto um dos mais lindos. E aproveito para mandar um abraço para o meu sogro, me caso em 3 meses, presbítero Eber, porque nós conversávamos sobre esse texto há algumas semanas. Esse anjo do Senhor que aparece no texto, quem é? Note o versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Então nós vemos essa expressão anjo do Senhor, Senhor aí com todas as letras maiúsculas. Depois no versículo 10 nós encontramos, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Note que o anjo do Senhor disse multiplicarei. O anjo toma para si a responsabilidade. Eu multiplicarei. No versículo 13, e ela chamou o nome do Senhor com que ela falava. Ou seja, a Bíblia chama aqui o anjo, aquele anjo de Senhor, com todas as letras maiúsculas. E ainda diz a frase de Agar, tu és Deus da vista. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Queridos irmãos, à medida que o texto vai prosseguindo, nós temos a clara certeza que o anjo que fala com Agar ali é o próprio Deus. Este aqui é o mesmo que falou com Gideão quando ele estava malhando trigo no lagar. E nós entendemos que o Deus que fala aqui com ela é o próprio Deus. E mais, é o próprio Cristo. Uma das aparições de Cristo no Antigo Testamento. E nós louvamos ao nome do Senhor, porque aqui nós vemos a bondade, a benignidade, a misericórdia, o Deus de promessas, que é o nosso Deus. E isso se estende a nós, porque o Deus que fala com Agar, que aparece a Agar, que naquele momento intervém na vida de Agar, é o mesmo Deus que hoje é o nosso Deus. Ele é bom. O nosso Deus é bom e nós glorificamos o nome do Senhor, porque mesmo no Antigo Testamento nós observamos os sinais da graça que Deus mostra e as aparições de Cristo que Deus revela
Porque Deus, ele sempre nessa revelação progressiva, vai manifestando aos seus servos o seu plano divino. Nós louvamos ao nome do Senhor por isso. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Vamos partir agora para o tópico de número 3, o Deus que conduz a história. Se você ainda não curtiu essa aula, se você ainda não compartilhou, faça isso, porque isso ajuda no engajamento, ajuda no alcance. Deixe aí nos comentários sua cidade, o pastor da sua igreja, o seu ministério e diga o que você está achando desta lição até aqui. Dessa forma, você nos ajudará no engajamento dessa aula. E convido mais uma vez, participe do grupo do WhatsApp. O link está aí na descrição. O Deus que conduz a história. Subtópico de número 1, o Deus que ouve e vê, presbítero Jonathan. Sarai tentou antecipar a promessa. Abrão concordou, Agar se exaltou com isso. Tudo saiu do controle humano, mas não do controle de Deus. Irmãos, Deus ele nunca foi pego e será pego de surpresa. Na sua presciência, na sua onisciência, ele já sabia e sabe de todas as coisas. As pessoas erram por causa do livre-arbítrio, por causa da escolha, mas Deus ele nunca é pego de surpresa. Assim como não foi pego de surpresa, quando o homem peca no jardim do Éden, ele não perde o controle da situação, mesmo a gente errando, mesmo saindo do nosso controle, saindo da nossa alçada, mas não sai do controle de Deus. Os erros humanos não anulam os planos de Deus. Deus manda chamar o filho de Ismael, o Deus que vê, ou Deus vê. Agar não precisou gritar alto, porque Deus já tinha escutado a sua dor. Deus ouve orações silenciosas, e lágrimas, e gemidos. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra de Ana, no templo? A dor era tanto, o sofrimento era tanto, por causa de não gerar, que diz a Bíblia que os seus lábios se mexiam, mas não saía voz. A ponto de o sacerdote Eli dizer que ela estava embriagada. Mas nós observamos que Ana, ela vai dizer, não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Então nós vemos ali o Deus que já tinha agido, tinha visto as aflições de Ana e resolveu abençoar ela com um filho. Deus, irmãos, ele não ignora as pessoas. Deus, ele ouve as nossas orações, Deus ele vê as nossas lágrimas, mesmo que as palavras não saiam dos nossos lábios, mas Deus ele conhece já. Diz o salmista Davi que antes que a palavra saísse da minha boca, o Senhor já conhece. Presbítero Gabriel Ramos. Agar chama Deus de El Roi, o Deus que me vê e me ouve, porque mesmo sendo estrangeira, mulher e serva, ela percebe que não era invisível para Deus. Deus também ouve, porque mais tarde, quando Agar e Ismael são expulsos e ficam sem água no deserto, Deus ele ouve o choro do menino, ouve o choro de Ismael e mostra um poço de água para salvá-los. Isso conecta diretamente com o nome de Ismael, que significa Deus ouve. Deus vê quem está esquecido. Deus ouve o sofrimento. Mesmo no deserto, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de tribulações, Deus, ele te ouve. Deus, ele te vê. Queridos irmãos, o nosso Deus, ele não mudou. Ele permanece o mesmo. E como eu disse, o anjo do Senhor ali, o próprio Deus, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, nós vemos esse cuidado do Senhor se permanecendo durante toda a palavra de Deus. Veja no ministério de Cristo, o cuidado que Deus tinha com os necessitados, o cuidado que ele tinha com aqueles que estavam marginalizados, o socorro que ele enviava para aqueles que mais precisavam. O conselho neotestamentário é o mesmo, para que nós cuidemos, por exemplo, dos órfãos e das viúvas, os necessitados. Porque Deus não é aquele que está com os ouvidos tapados, mas aquele que está atento ao clamor dos seus servos. Então que nós possamos tomar isso para nós, louvar o nome de Deus e agradecê-lo, porque Ele é fiel. Subtópico de número 2. Tudo conforme a sua soberana vontade, presbítero Jonathan. Meus irmãos, Sarai errou. Abraão cedeu,
e Agar se exaltou. O perigo e o pecado não está na tentação, está no ceder à tentação. O hino de número 75 da nossa harpa cristã, a harpa cristã vai dizer o seguinte: tentado não cedas, ceder é pecar. O perigo está em cedermos à tentação. Sarai, ela erra ao criar o plano, Abrão em aceitar o plano e Agar de se exaltar e desprezar a sua serva. Mesmo assim, Deus ele continuou conduzindo tudo. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para cumprir os seus planos. O deserto não foi acidente, ele foi propósito. Deus, em sua onisciência, já sabia antes de tudo acontecer. Não é surpresa para Deus aquilo que nos desespera. Dentro da sua soberana vontade, dentro da sua onisciência, da sua onipresença e da sua onipotência, Deus ele ouve, Deus ele nos vê. Ele governa o todo, mas também ele cuida do indivíduo. Deus ele trabalha, ele cuida do seu povo, ele cuida da igreja, assim como ele cuidou do povo de Israel por 40 anos no deserto. Deus ele continua cuidando do todo, de todos, mas ele também se importa com cada indivíduo, ele se importa com a nossa condição, ele cuida de nós individualmente. Presbítero Gabriel Ramos? Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho e seria pai de uma grande nação. Abrão, pai elevado. Abraão, pai de multidões. Mesmo sendo já idoso e sua esposa Sarai estéril. Com o tempo passando e a promessa não se cumprindo, Sara decidiu ajudar a Deus. Nós observamos que, mesmo assim, Deus não vai abandonar a sua promessa. No tempo certo, Sara teve um filho, Isaque. Esse era o filho da promessa, não fruto da tentativa humana, mas da fidelidade de Deus e de sua soberana vontade. E eu destaco algumas coisas no caminho do milagre para vivermos a promessa. Esperar o tempo de Deus é difícil, mas é essencial. Nem toda solução lógica é da vontade de Deus. E terceiro, o que nasce da promessa tem paz. O que nasce da pressa gera conflito. Ismael, o resultado da pressa e da intervenção humana, mas Isaque, o cumprimento da promessa e da vontade soberana de Deus. Queridos irmãos, mais uma vez quero chamar a atenção para Gênesis capítulo 15 e o concerto que Deus faz com Abrão. E disse-lhe: tome uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 17, sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Queridos irmãos, nós encontramos, inclusive, este comentário na Bíblia de Estudo Pentecostal, deste concerto tão maravilhoso, fazendo uma junção também com Jeremias capítulo 34, versículo 17, nós entendemos que esse sacrifício, esse concerto, consistia em sacrificar animais, cortá-los em metades, separar metades e colocá-los em frente uma das outras. A seguir, as duas pessoas que faziam acordo caminhavam entre as duas metades dos animais sacrificados, significando que as partes que não cumprissem com as promessas do concerto pereceriam exatamente como aqueles animais. Ou seja, ali está sendo feito um concerto, meus irmãos. E dentro desse concerto, note que o versículo 17 fala que o forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Logo, aquela era uma ação do próprio Senhor. Note que dentro desse concerto não é Abraão que passa entre as metades para selar aquele concerto, é o próprio Deus. Ou seja, neste caso não foi aqui aparentemente as duas pessoas, mas apenas uma, o próprio Deus. Isso significa para nós que o responsável pelo cumprimento da promessa não é homem, não é Abrão, posteriormente Abraão, é o próprio Deus.
Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Claro que nós precisamos obedecer, nos colocar no caminho da promessa. Mas nós glorificamos ao nome do Senhor dentro de tudo isso e a soberana vontade de Deus. Que Deus, ele governa todas as coisas, ele tem todo o poder em suas mãos. E o responsável pelo cumprimento, aquele que opera em nós todas as coisas, é o próprio Deus. Logo em seguida, daqui um pouquinho, essa tocha de fogo, esse fogo, será manifesto no Sinai. A descendência de Abraão verá o fogo de Deus, mas agora manifesto em grande número de pessoas no Sinai, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. 3. O cuidado de Deus em todo o tempo. Presbítero Jonathan. Meus irmãos, Deus ele é soberano e ele conduz todo o curso da história. Foi assim desde a criação, do chamado das pessoas, o chamado de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele conduz a história. Deus ele cuida o tempo todo. Deus cuida antes da crise. Ele já tinha um plano antes de tudo dar errado. O cuidado dele não começa no problema, mas muito antes de existir problema, o nosso Deus já estava cuidando de nós. Deus ele cuida durante a dor, durante as decepções, durante o desprezo. Antes de tudo isso, Deus ele já cuidava de nós. Agar estava sozinha e ferida no deserto, ali Deus aparece. Vamos ver aqui algo importante, que Deus não livra ela de ir para o deserto. Mas lá no deserto, Deus age na vida dela. Deus lhe faz uma promessa. Ele não impediu ela de ir para o deserto, mas lá no deserto ele estava cuidando dela. Faz lembrar de outros personagens bíblicos, como Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Deus não impediu que fosse jogado lá, mas lá Deus estava com ele para o livrar. Da mesma forma, os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus não os livrou da fornalha, mas livrou eles dentro da fornalha de maneira que nem um fio de cabelo se queimou, somente as amarras que estavam os amarrando. Deus cuida do futuro, faz uma promessa sobre o filho de Agar. Deus, irmãos, ele conhece não somente o passado e somente o presente. O que nós passamos, nós conhecemos o presente, mas o futuro não cabe a nós, somente ao Senhor nosso Deus, que ele é onisciente e sabe de todas as coisas. Ele não só olha o presente, ele olha o futuro, ele garante o amanhã. O cuidado de Deus, ele é contínuo. Ele cuidou no seu passado, está cuidando do presente e continuará cuidando de todo o seu futuro. Presbítero Gabriel Ramos. Nós observamos que o cuidado de Deus, ele é perfeito. Deus ele vai ajudar uma serva estrangeira e sozinha no deserto. Nós observamos sempre o cuidado e o amor de Deus para com nós, seres humanos falhos e imperfeitos. Nós observamos que quando ninguém nos vê ou estende as mãos, com o seu infinito amor, ele nos acolhe. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pede a sua herança, sai de casa e faz as mais devassas coisas no mundo afora. Mas ele lembra que tinha um pai. Ele retorna para o seu lar e lá ele vai ser acolhido e abraçado pelo seu pai. E nós observamos que muitas das vezes nós somos da mesma forma. Por várias vezes não fazemos aquilo que é da vontade de Deus, tomamos decisões precipitadas, dominados pela impaciência e pela ansiedade. Mas quando muitas das vezes nós nos frustramos, quebramos a cara, Deus ele está com seus braços abertos para nos acolher e sempre amando e cuidando de nós o tempo todo. Queridos irmãos, será que nós achamos que Deus não sabia das falhas que Abrão, posteriormente Abraão, cometeria? Será que nós achamos que Deus não sabia da precipitação de Sarai? Será que nós achamos que Deus não sabia que Agar se exaltaria? Deus sabia de tudo isso. Antes mesmo de chamar Abrão, Deus conhecia todas as coisas. Na verdade, nós entendemos que Deus não apenas conhece todas as coisas, não apenas conhece nosso passado, nosso futuro, mas Ele
Ele já está no futuro. Ele está no passado, ele está no presente. Deus é Deus. Mas mesmo com todas as nossas falhas, a graça de Deus nos alcança e nos permite viver aquilo que Ele tem para nós, mediante a nossa obediência e fidelidade a Ele. Mas mesmo com as nossas falhas, Ele é um Deus perdoador, que está conosco para nos ajudar a seguir em frente. Nós louvamos o nome do Senhor, porque Deus cuida de nós o tempo todo. Como o salmista diz no Salmo de número 103, Ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Se Deus tratasse conosco conforme as nossas iniquidades, estaríamos perdidos. Mas a graça de Deus nos alcançou e continua nos alcançando. Meus irmãos, é com grande alegria que nós concluímos mais essa pré-aula. Estamos agora na conclusão. E eu quero agradecer ao nosso querido irmão presbítero Jonathan pela participação maravilhosa nesta pré-aula. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, e prosperando em todos os sentidos. Quero te dar a oportunidade para deixar a sua nota de conclusão. Pois bem, irmãos, sou grato a Deus por essa oportunidade, agradecendo aqui a superintendência da Escola Dominical, na pessoa do evangelista Rafael e diácono Gabriel. Vemos, irmãos, que Abrão e Sarai não conseguiram esperar pelo tempo da promessa. Se apressaram e vemos aqui a dificuldade que eles tiveram, os problemas que eles enfrentaram, mas vemos em tudo isso o cuidado de Deus. Em todo o tempo, Deus ele não nos abandona. E quero aqui encerrar dizendo o seguinte, que a promessa, ela é o nosso destino, o nosso alvo é a promessa. A espera, ela é o caminho, o processo que nós devemos passar para alcançar a promessa. E o objetivo nosso é o caráter. Deus, ele nunca atrasa, sempre ele está preparando. E mesmo em meio aos erros, à dor e ao deserto, Deus continua no controle. Ele te ouve, ele te vê e, acima de tudo, cuida de você conforme a sua vontade soberana. É com grande alegria também que quero agradecer a participação do nosso querido amigo, presbítero Gabriel Ramos. Deus continue te abençoando, varão, a você e sua família, e está com a oportunidade para deixar suas notas de conclusão. Eu gostaria de estar agradecendo também a superintendência da Escola Bíblica Dominical, do Ministério Floresta, a pessoa do evangelista Rafael, também do diácono Gabriel Felipe. E para nós concluirmos o nosso pensamento sobre essa lição, uma lição muito rica, que demonstra o efeito da impaciência e da ansiedade. Pode gerar conflitos no presente e no futuro. E a minha palavra de conclusão, eu termino com uma frase de Billy Graham. O caminho mais curto entre o processo e a promessa é a obediência imediata a toda a direção do Espírito Santo. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões movidas pela impaciência ou pela ansiedade, mas tome decisões movidas e direcionadas pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Gênesis capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Irmãos, mais uma pré-aula, mais uma lição. E o Isaac, o filho da promessa, ainda não nasceu. Em Gênesis capítulo 17, Abrão já está com 99 anos. Isaac ainda não nasceu. Qual o seu nível de fé para acreditar e confiar nas promessas de Deus, mesmo quando Isaac, ano após ano, passando, ainda não nasceu? Você tem fé nesse Deus Todo-Poderoso? Você tem fé para acreditar no sobrenatural e viver o extraordinário? Será que temos confiado no nosso Deus? Que nós continuemos aprendendo nessas lições tão maravilhosas. Que Deus te abençoe na aula de domingo, que Ele te use grandemente. Nós agradecemos a sua atenção para esta pré-aula e que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em o nome de Jesus.